A paz do Senhor da igreja, amém? Amém, glórias a Deus. Sejam todos muito bem-vindos à casa de Deus, a mais um culto. Os nossos irmãos que estão aqui presentes, aqueles que acompanham pelo canal da IEGA, também sejam bem-vindos em nome de Jesus. Os nossos visitantes também, fiquem à vontade em nome do Senhor, sejam bem-vindos. Toda a família do Papa e os seus amigos também, né? Em nome de Jesus Cristo, é muito bom tê-los aqui conosco. É muito bom estar aqui na casa de Deus. E é muito bom poder adorar ao Senhor, porque a palavra diz que nós somos criados para isso, né? A palavra diz que nós somos criados para o louvor da sua glória. E sair da nossa casa num domingo nublado e vir até a igreja e poder contemplar aquilo que nós contemplamos até agora é muito bom. É muito bom. Louvores que nos fazem lembrar também que o nosso rei está voltando, né? E a gente canta isso e declara isso, é muito bom. É muito bom. Porque às vezes a correria do dia a dia nos afasta desta verdade, né? Mas ele realmente está voltando. E como nós declaramos aqui, eu não vejo como simplesmente uma canção, é uma declaração. O meu nome ele vai chamar, e com ele eu vou morar. Essa deve ser a esperança de todo cristão, meu amado. Que um dia a trombeta vai tocar e o nosso noivo vai chegar e nós vamos com ele celebrar. Amém? Aleluia. Louvado seja nosso Deus por isso, amém? Nós vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus. E aí no final dessa palavra nós vamos dar a oportunidade para algum testemunho, aquilo que Deus fez na sua vida e que você sente no teu coração que deve compartilhar com a igreja. Você terá a oportunidade ao final do culto, amém? Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias lá na carta de Tiago. E nós vamos então agora ler a palavra, meditar na palavra, e que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações. Amém, queridos? Não nos esqueçamos que a palavra de Deus é uma semente, né? E essa semente vai ser jogada aqui hoje, né? Vai ser colocada, e ela pode encontrar um terreno fértil, que é um coração preparado, atento. Mas ela pode também encontrar um lugar que não vai ter espaço para ela germinar. E se ela não germinar, ela não vai dar fruto. Então, eu oro para que realmente possamos compreender aquilo que vai ser ministrado em nome de Jesus. E que não seja eu, que não seja o homem aqui, mas que seja somente, exclusivamente o Espírito Santo a falar com a igreja dele nesta manhã. Amém, meus amados? Nós estamos aprendendo com Tiago, meditando nesta carta. É uma ministração que nós chamamos de ministração expositiva, né? A palavra ela é exposta, então nós estamos presos neste texto, nós estamos presos nesta carta. Então nem tem como pregar algo diferente. Às vezes, Senhor, eu queria ministrar algo diferente, mas o Senhor nos prendeu a essa carta, e nós não podemos então deixar de passar por toda ela, né? Então nós já ouvimos aquilo que Tiago ele expôs nessa carta no capítulo 1, e hoje nós vamos entrar então no capítulo 2 de Tiago, amém, queridos? Até aqui Tiago, então, ele grandemente usado por Deus. Esse Tiago, não o apóstolo, estudiosos mostram que o discípulo, né, ele morreu muito cedo, né? Logo quando Jesus ressuscitou, alguns anos depois o discípulo já morreu, perseguido. Então quem escreveu essa carta, ela é atribuída a Tiago, o irmão de Jesus, e que se converteu verdadeiramente quando Jesus ressuscitou. Mas este foi grandemente usado por Deus, né? Tiago foi um líder da igreja, e Deus o usou não só para liderar a igreja, mas também para deixar esta carta, que é uma carta de encorajamento, de verdade. Uma carta muito com muita propriedade, com muitos direcionamentos, com muitas instruções à igreja.
E eu louvo a Deus por esta carta, louvo a Deus pela vida de Tiago e como Deus usou esse homem grandemente na igreja primitiva. Então ele escreve ali para os cristãos da época que passavam por grande tribulação. O capítulo 1 fala sobre isso. E ele diz então no capítulo 1 que o cristão ele vai passar por provações. Todo cristão passa pela prova. E que o cristão também será tentado na sua vida. Mas ele deixa muito claro que Deus não tenta ninguém e a ninguém pode e não é tentado por ninguém. E ele deixa claro aqui que muitas tentações estão dentro de nós, que nós pecamos por aquilo que está dentro de nós, são os nossos desejos pecaminosos. E ele nos orienta então a olharmos para dentro de nós mesmos, identificarmos o que agrada a Deus, o que não agrada, para que possamos então permitir que o Espírito Santo vai nos ajudando a tirar o que não agrada a Deus. Mas ele deixa muito claro, olha, Deus ele vai sim permitir tanto a provação como a tentação, mas também ele vai dar um escape, para que não caiamos em tentação. Amém, queridos? E aí no último domingo, Tiago falou sobre a prática da palavra de Deus. Ele diz que nós não devemos somente ouvir a palavra. Aliás, ele fala sobre ouvir, nós falamos muito sobre ouvir, o Shema, que é compreender, entender e obedecer, não somente ouvir e não praticar. E Tiago fala então que olha, não adianta você ouvir a palavra e não colocá-la em prática. A vida cristã ela é baseada na prática, nas atitudes. E aquele que ouve e não pratica, ele é comparado a um homem que olha a sua face no espelho, quando sai, ele logo esquece da sua face. Ou seja, aquele que ouve e não pratica, ele se esquece tanto das ordenanças do Senhor, mas também das bênçãos do Senhor. Então, Tiago nos orienta a sermos praticantes da palavra de Deus. Amém, queridos? E agora, então, nós vamos entrar no capítulo 2, porque ele começa agora a dar direções. Tiago começa a falar, olha, o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. E vocês, como cristãos, devem, então, fazer aquilo que agrada a Deus. E ele começa a falar de atitudes práticas dentro da igreja e na vida de todo cristão. Então é maravilhoso. A partir do capítulo 2, nós vamos observar que a vida realmente ela é prática. E nós devemos então nos esforçar para vivermos esta praticidade do Evangelho de Jesus. Amém, amados? Eu convido então os meus irmãos a ficarem de pé. Nós vamos ler rapidamente então esse capítulo 2. Você que tem a sua Bíblia e gosta de anotar, pega a tua caneta aí, vai ter bastante coisa legal para anotar. E quem não trouxe pode acompanhar aqui no telão. Antes eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um, Pai. Eu quero agradecê-lo por essa oportunidade que temos de abrir a tua palavra, Senhor. Que seja o Senhor a ministrá-la, Senhor, que ela possa realmente ser uma verdade para nós e que essa palavra possa moldar, Senhor, nosso caráter e a nossa maneira de viver. Em nome de Jesus, Pai, repreenda, Senhor, todo o mal, todo o levante do inimigo, toda distração, todo o sono, todo o cansaço, que caia por terra em o nome de Jesus, e que possamos estar conectados, ó Pai, 100% agora, Pai, com a Tua Palavra, Senhor, porque quando estamos conectados com a Tua Palavra, estamos conectados com o Senhor. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, amém e amém. E diz aqui no capítulo 2, então, de Tiago, meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas, e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, você fique em pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde ponho os meus pés. Não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com os critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei do reino encontrada nas Escrituras, que diz, ame o seu próximo como a si mesmo,
estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém, queridos? Podem se assentar em nome de Jesus. Fica claro aqui que algo está acontecendo na igreja primitiva. E nós sempre gostamos de falar, né? A igreja primitiva, né? Uau! Temos que voltar à igreja primitiva, voltar à simplicidade do evangelho, como era lindo. A palavra diz em Atos como eles faziam. E nós fizemos aqui já um pouquinho daquilo que eles faziam. Eles cantavam hinos de louvor e adoração, eles oravam uns pelos outros, eles compartilhavam do pão e eles supriam as necessidades uns dos outros. Nós já fizemos e vivemos um pouco aqui na simplicidade da igreja primitiva, mas ela também tinha problemas. E Tiago, ele expõe aqui uma deficiência que estava acontecendo naquela igreja. E fica muito claro aqui que esta deficiência era a discriminação. Fica claro aqui que esta deficiência da igreja era o preconceito. O preconceito. E ele cita aqui um preconceito entre o rico e o pobre. Mas existem outros preconceitos nos dias de hoje? E aí sim, nesse contexto é um pouco diferente por uma questão cultural, por uma questão de evolução do homem. O homem evolui, mas ele é mais preconceituoso do que antes. Mais ou menos assim. Quantos são os preconceitos dos dias de hoje? Quantas são as diferenças dos dias de hoje? Então Tiago ele traz um exemplo onde estavam fazendo diferença entre o rico e o pobre. Mas será que hoje existem diferenças raciais, por exemplo? Diferenças entre o branco e o preto? Diferenças de sexualidade? Preconceitos em relação a pessoas diferentes? São tantos os preconceitos. E muitas vezes eu estou evitando falar plural, né? Porque eu não sei da vida de todo mundo, então eu não vou dizer que muitas vezes nós somos preconceituosos. Eu vou procurar sempre usar o singular. Muitas vezes eu sou preconceituoso. Um olhar preconceituoso. Um olhar diferente. Mas Tiago, ele vem abrir os meus olhos para isso. E ele deixa muito claro que esse tipo de atitude não provém de Deus. Olha que legal. Tiago, ele fala que nós temos que praticar a palavra e não somente ouvir. E agora ele começa a falar o que nós devemos fazer. Então não é somente assim, você tem que praticar, mas eu vou praticar o quê? Eu vou te falar agora. E ele começa então, instruído pelo Senhor, dizer assim: olha o que agrada a Deus, olha o que não agrada a Deus. E aí você tem que se esforçar para olhar para essa palavra e entendê-la, compreendê-la, colocar no teu racional, para que você possa, se for necessário, mudar a sua maneira de agir, mudar a sua maneira de pensar, mudar a sua maneira de viver. E é esse tipo de palavra que vai formando o meu caráter. E transformando o meu caráter com o caráter de Jesus. Porque se teve alguém que não teve discriminação, que não foi imparcial, foi Cristo. Nós vemos aqui da vida de Jesus. Sentava com Zaqueu,
falava assim, ó, vou comer na tua casa hoje. Um publicano que tinha posses. Mas também se sentava com os pecadores e era julgado por isso. E aí quando ele era julgado, ele falava assim, fica tranquilo, eu vim para quem está doente, eu não vim para quem está curado. Então se o rico está doente, eu vim para ele. Se o pobre está doente, eu vim para ele. Se o branco está doente, eu vim para ele. Se o negro está doente, eu vim para ele. Se o homossexual está doente, eu vim para ele. Ou seja, Jesus mostrou que Ele não faz imparcialidade, Ele não faz acepção de pessoas, porque Ele é Deus, Ele tem uma característica de Deus, mas a palavra diz, seja a tua atitude como a de Cristo. Nós estamos aqui na igreja, meu amado, para ser um pouquinho mais parecido com Cristo. Se eu sair da igreja aqui, sendo só um pouquinho mais parecido com Cristo, aí sim, a igreja está sendo importante na minha vida. E aí eu tenho que fazer uma pergunta para a igreja. A igreja está sendo importante na sua vida? Fazer parte de uma igreja está sendo importante para você? É uma análise muito íntima, individual. Uma reflexão. Qual a importância a igreja está tendo na minha vida? Quando eu saio da minha casa num domingo, para ir para a igreja, o que isso está fazendo de bom para mim? Está transformando a minha vida? Está transformando o meu caráter? Eu estou conseguindo... Eu consigo ser um pouco mais parecido com Cristo? São análises que a gente tem que fazer, meu amado. Para que a igreja não seja um lugar de entretenimento. Para que a igreja não seja um passatempo na sua e na minha vida. Para que a igreja não seja assim, não tenho nada para fazer hoje, eu vou para a igreja. A igreja, ela tem que ter uma importância na nossa vida, ela tem que fazer sentido para nós. E tudo aquilo que nós vivemos aqui, por exemplo, hoje, na simplicidade, onde um irmão abraçou o outro e falou assim, Jesus te ama, e eu recebi uma palavra do meu amigo ali, ele falou assim, Deus, Ele te ama. Deus tirou você da tua casa, para trazer você aqui, para você olhar para mim e falar assim, Deus te ama. Você acredita nisso? Amém. Uma vez eu já dei esse testemunho aqui, eu jogava futebol, só que você não sabe ainda. E eu não era convertido, eu não conhecia o Senhor Jesus. Todo mundo aqui já sabe essa história, já contei mais de 10 vezes. E eu jogava de volante, eu era volante marcador. Quem conhece o termo fala assim, um volante cascudo e pé duro. E eu gostava de chegar muito forte. E eu joguei uma vez contra o time de Santo André, e tinha um meia esquerda muito bom. E eu cacei ele o jogo inteiro. Eu bati muito nele, na verdade, isso que é verdade. E tomei muitos olés dele, que era muito bom. E quando acabou o jogo, aquele cara chegou para mim e veio me cumprimentar. Não entendi muito bem. Eu falei, ele vai arrumar briga. E eu também gostava de uma briga. Eu falei, o pau vai fechar nesse lugar. E ele estendeu a mão e falou a mesma coisa que você me falou. Ele falou assim, Jesus te ama. Aquele cara plantou uma semente na minha vida, eu já compartilhei com a igreja isso. Ele plantou uma semente na minha vida. Então você está aqui por um motivo, você está aqui porque Deus quer você aqui, e Deus quer te usar aqui. Um abraço que você dá, uma palavra que você empenha sobre a vida de alguém, Deus age através dessa palavra, porque a palavra tem poder. Tiago diz um pouco mais para frente que a nossa língua, ela tem muito poder, ela tem poder de gerar vida e morte. E aí, meu irmão, você veio e gerou vida na minha vida. Está entendendo isso? Parece algo bobinho, né? Como fazer acepção de pessoas, parece algo bobinho também. O rico entrou. Meu querido, senta aqui. Senta aqui. E aí o pobre entrou. Não tem lugar aqui. Pô, encosta ali rapidinho, daqui a pouco surge um lugarzinho, eu ponho você. É isso que estava acontecendo na igreja do Senhor, a igreja primitiva, cheia do Espírito Santo. Nos mostra que não tem igreja perfeita, meu irmão. Você está procurando uma igreja perfeita, você não vai encontrar. Porque a igreja perfeita é quando Ele voltar e nos pegar, como nós cantamos aqui.
Aí a gente vai estar no céu, lá a igreja é perfeita, porque no céu não entra pecado. Mas aqui não tem igreja perfeita. Não tem. E você já ouviu dizer isso? Acho que todo mundo já ouviu. Do cara que estava procurando a igreja perfeita. E aí o pastor falou assim: meu irmão, não entra na minha não, porque a minha não é perfeita. E se você entrar na minha, talvez, não vai rolar para você. Mas cuidado também, porque se você encontrar uma igreja perfeita, você vai entrar lá, talvez você vai estragar a igreja. Então toma cuidado. Ou seja, não existe. Existe uma igreja que olha para a palavra com atenção e que deseja essa palavra, que olha, eu preciso viver essa palavra é uma verdade e eu vou me esforçar para vivê-la. Essa sim é a igreja que o Senhor está olhando e fala assim: está tentando. Então o que Tiago está falando aqui, nós temos que olhar, observar e não cometer. Porque está muito claro aqui no verso 9, por favor meu irmão, coloca lá no verso 9 para lermos aqui. Ele diz assim no verso 9: se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado. Tiago está dizendo que fazer acepção de pessoas é pecado. E aí, isso nos traz condenação. Nos traz condenação. No versículo 1, é muito legal o versículo 1, porque ele começa dizendo: meus irmãos, como o que ele diz? Como crentes. Ele está falando assim: olha como o crente tem que viver. Eu vou mostrar para vocês aqui como o crente vive e como ele não deve viver. E ele começa a dizer: como crente. E eu vejo crentes aqui nesse lugar. Pessoas que creem no Evangelho. Esse é o crente. Não tem que ter vergonha de dizer que eu sou crente. Eu creio no Evangelho, ponto final. É que no Brasil hoje, ser crente virou meio que uma moda. Na década de 80 e 90, quando eu era jovem, não era todo mundo que colocava a Bíblia embaixo do braço e ia para a igreja. E quem fazia isso era olhado como discriminação. É ou não é? Quem é da periferia, da quebrada, era ou não é assim? Quem era da quebrada, tacava ou não tacava pedra na igreja, no vidro? Eu tacava, Gu. Tá rindo, mas fazer o quê? Você acredita? Meu, se não fosse Jesus, cara, tá perdido. Por quê? Já vai, o crente lá. Agora não. Agora é meio que, não, eu sou evangélico. Eu sou cristão. Virou moda. Mas ser crente é ser o que Tiago está dizendo. Senão a gente vai dizer que é, mas não é. É um erro, uma falha nossa. E aí então ele diz: olha, como crente em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não faça diferença entre as pessoas. Não trate as pessoas de forma diferente. Por quê? Nós vamos ver na palavra agora que para Deus, olha, nós somos todos iguais. Agora, se para Deus nós somos iguais, por que eu tenho que fazer diferença da pessoa? Por que eu tenho que julgar a pessoa? Vamos abrir as nossas Bíblias. Em 1 Samuel, no capítulo 16. E eu vou trazer um exemplo do Antigo e um exemplo do Novo Testamento. 1 Samuel, capítulo 16, verso 7. Diz assim: neste contexto, Samuel está indo ungir Davi. Imagina, Davizinho lá ia ser rei. Deus fala: vai lá ungir o rei, novo rei de Israel. E aí nós sabemos da história que o pai de Davi coloca todos os irmãos de Davi ali à frente. Samuel, pode escolher. E aí ele olha e fala assim: mas Deus não falou nada, acho que ele não está aqui não. Tem mais alguém? E aí o pai de Davi, Jessé. Pô, tem Davi. Mas Davi está lá, pastoreando lá as ovelhas. Tem só ele.
tipo assim, não, traz. Samuel, traz. E aí então, ele vem. E aí no verso 7, o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. Um dos irmãos de Davi. O Senhor não vê como o homem vê. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor, Ele vê o quê? Ele vê o coração. Esse é o nosso Deus. Samuel, os profetas também estavam ali na sabedoria, não fez acepção. Não foi, traz o garoto. Porque se Samuel também fizesse acepção de pessoas, ele já ia falar assim, não, mas deixa lá então, não deve ser aqui não. Mas não, ele traz também. E aí Deus prova então que, olha, pode ser grande, alto, forte, bonito, feio, magro, pobre, rico. Eu vou olhar o coração dele, não vou olhar a aparência dele. Então pode entrar na reunião um pobre, bem pobrezinho, com a roupa toda rasgada, suja. E aí, né, olha a cena. E o coração desse homem ser muito mais limpo do que o nosso. Porque o coração nós não conseguimos ver, mas Deus vê. Então podemos cometer uma grande justiça, julgando ele porque ele é pobre ou outra coisa qualquer. E Deus fala aqui claramente que ele não olha para a aparência, mas ele olha para o coração dizendo assim, olha, seja como eu. Amém? Indo agora para o Novo Testamento, nós vamos agora a carta de Romanos no capítulo 2. No versículo 9, Romanos 2, 9. Um exemplo do Antigo Testamento, onde conhecemos mais um pouquinho da característica de Deus. Agora, Romanos 2, versículo 9. A palavra diz o seguinte, Paulo escrevendo aos Romanos, dizendo, haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Dá uma pausinha aqui. Para todo ser humano que pratica o mal. Não A, B, C, D, E, F ou G. Para todo ser humano que pratica o mal. E ele continua dizendo, primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todo que pratica o bem. Dá uma pausa aqui. Mesma coisa. Quem pratica o mal, independente do que, quem, como estiver, colherá o mal. Quem pratica o bem, como estiver, como for, aonde estiver, da maneira que for, colherá o bem. Ponto. É um princípio de Deus. Primeiro para judeu, depois para grego. O verso 11, pode grifar que você que está com a tua Bíblia. Pois em Deus não há parcialidade. Amém, queridos? Pois em Deus não há parcialidade. E aí, no capítulo 3, quem está com a Bíblia, acho que nem vai sair da página, na mesma página. Romanos capítulo 3, no versículo 21. Porque para Deus, nós estamos nesta condição aqui, ó, que Paulo fala aqui agora. Romanos capítulo 3, no verso 21. Olha a condição que nós estamos. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem nele. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Esta é a condição em que todos estamos. Qual é a condição, pastor? Todos pecamos. E estamos longe de Deus por conta do pecado. Ponto. E aí ele continua no versículo 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação, mediante a fé,
pelo seu sangue, demonstrando a justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Mas no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ou seja, todos estamos na mesma condição, pecamos. E necessitamos da glória de Deus. Todos. Está dando para entender? Por isso a gente não pode julgar. Por isso Tiago fala, está julgando errado. Todos pecamos, estamos longe do Senhor, mas Jesus veio nos justificar. E quando Jesus morreu, Ele morreu justamente para tirar o nosso pecado. O meu, não, de todos. Aquele que crê em Cristo, que entrega a sua vida para Cristo e reconhece que a obra de redenção está livre da lei que condena, porque está debaixo da graça. O que é a graça? É um favor que não merecemos. Nem o rico e nem o pobre merece a graça. Mas o que estava acontecendo ali é que o rico estava sendo tratado de forma diferente. O que estava acontecendo ali é que a igreja estava fazendo acepção de pessoas por algum motivo. Concordam por algum motivo? Qual o motivo? Por que as pessoas tratam melhor uma classe e não a outra? Porque o rico estava sendo bem tratado. E eu não quero dizer que isso acontece nos dias de hoje. Deve acontecer. Porque os erros se repetem. Será que é porque o rico pode me oferecer algo que o pobre não pode? A nossa igreja é uma igreja pequena, uma igreja local, que caminha na simplicidade. Mas eu louvo a Deus por essa igreja. Eu louvo a Deus. Cada igreja tem o seu jeito de conduzir, de tocar a doutrina, enfim. Mas tem igrejas que tem aqueles altares, né? E aí algumas pessoas sobem no altar. Uma vez eu fui numa igreja dessa, eu me senti constrangido. E não tem nada de bom em mim, gente. Mas eu me constrangi, o pastor Gode é prova disso, ele também estava lá. Não, senta aqui, pastor, uma cadeira bonita, lá no alto. E eu fui, me sentei, mas eu me senti constrangido, porque eu olhava lá de cima, todo mundo lá embaixo, né? As cadeiras eram diferentes, eram cadeiras mais simples lá embaixo, de plástico, mas lá em cima ela parecia um trono. E aí ele me deu a oportunidade da palavra, eu peguei, eu posso descer aqui? Aí eu desci, e ali eu compartilhei algumas coisas com os meus irmãos ali. Mas o que eu senti no meu coração foi algo muito forte. E eu louvo a Deus porque aqui nós estamos no mesmo nível. Qual é a diferença que tem entre mim e você, meu amado? Qual é a diferença? A não ser as diferenças culturais, de vida, de trabalho. Para Deus, agora, nesse momento, nós somos todos iguais. Nós estamos todos aqui compartilhando de uma palavra, ouvindo uma palavra. Nós estamos todos aqui buscando fazer o que agrada a Deus. Ou seja, nós estamos tudo igual aqui, gente. É tudo igual. E um outro motivo da nossa igreja, uma vez eu chamei um irmão para fazer parte de um ministério, ele se interessou. Eu falei, meu irmão, tem uma coisa, é voluntário, tá? Lembra, irmão? Porque aqui, meu irmão, aqui é tudo voluntário. Você quer servir, você vai ser abençoado por isso. Mas você não vai receber um salário por isso. E eu também não julgo, porque a palavra também, ela diz que não podemos amordaçar o boi enquanto ele debulha o milho, ou seja, quem trabalha merece receber. Mas aqui existe uma forma de condução, e que quando eu cheguei, eu observei, eu não conhecia o Evangelho, eu não conhecia a igreja evangélica, mas eu percebi que havia algo diferente nesse aspecto também, porque a partir do momento em que eu sou pago para fazer o que eu faço, eu tenho que conduzir a palavra de uma forma diferente. Por quê? Porque vai que eu fale alguma coisa que o rico não goste. E aí? Ferrou. Pô, dizem do cara 30 mil reais, paga o meu salário. Existem essas coisas, infelizmente.
Então, eu louvo a Deus por estar preso nesta palavra, e eu louvo a Deus pela liberdade que nós temos de pregar esta palavra. Goste quem gostar. Se eu estiver falando o que está na palavra de Deus, eu descanso em paz. E eu sei que tem hora que ela dói. Dói em mim? Dói. Não deveria ter ouvido isso. Amém. Amém. A palavra diz que nós temos que ser como os bereanos. Ouve, interpreta, se não é para você, amém. Mas se é para você, deixa o Espírito Santo trabalhar, porque esta palavra tem poder de transformar a nossa vida e mudar o nosso caráter. Mudar o nosso caráter. Porque se eu sou uma pessoa que eu faço discriminação no meu trabalho, hoje aqui na igreja, eu estou ouvindo que eu estou pecando, e eu posso me esforçar para olhar para todos de forma igual a partir de hoje. Não é verdade? Porque nós estamos falando da igreja, que é o lugar de adoração. Estava acontecendo ali, na igreja. Imagina fora da igreja. Imagina fora da igreja. Então, meu amado, todos pecamos e necessitamos de misericórdia. E para que Jesus veio? Gálatas capítulo 3, justamente para aniquilar esse tipo de situação. Em Gálatas, no capítulo 3, no versículo 26. Olha a obra de Jesus, que linda. Gálatas, no capítulo 3, a partir do verso 26. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. A nossa condição é uma condição de igualdade. Igualdade. Continuando, versículo 27. Pois os que em Cristo foram batizados, em Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. A mesma promessa que Deus tem para mim, Ele tem para todos os meus irmãos que creem em Jesus, independente de qualquer coisa. Amém, queridos? Então o que Jesus veio fazer? Jesus, Ele veio destruir as barreiras e unir todo tipo de pessoa em Deus. Jesus veio trazer unidade. Todo aquele que crê em Deus agora faz parte de uma única família, vai fazer parte de um único reino, faz parte e é contemplado por um único Espírito, ou seja, unidade e não divisão. Amém, queridos? As nossas diferenças superficiais já não são importantes, pois temos algo em comum. O que nós temos em comum? O amor de Deus, o amor de Cristo Jesus. Sabe uma coisa que tem trazido divisão e parcialidade? Política. Direita, esquerda. Famílias destruídas, rachadas. Porque um é de direita, o outro é de esquerda. Um é socialista, o outro é capitalista. Um é o general, o outro é o barba. E isso só traz divisão, em cima de divisão, em cima de divisão, em cima de divisão. Dentro da igreja, nós vimos muitas situações onde as pessoas faziam discriminação por conta de A ou B, muitas. E a palavra diz que reino dividido não prospera, casa dividida não prospera. Igreja dividida não prospera. Casamento dividido não prospera. Nada que tem divisão prospera. E aí a pessoa vai lá, põe o rico do lado e o pobre de outro. Erro. Pecado. E isso traz grandes e péssimas consequências na nossa vida espiritual e na nossa igreja. Então é ruim por quê? Porque é pecado. Primeiro, porque faz diferença entre as pessoas. Discriminação entre as pessoas. Nós já vimos que esse não é o caminho do Senhor.
Paulo também falou bastante, mas Tiago deixa claro aqui, não convém a Deus. E ponto final. Amém, queridos? 2. Olha o verso 4 de novo. Tiago, lá no verso 2, 4. Diz no verso 4 que fazer discriminação nos traz julgamentos. Fazendo julgamentos com critérios errados. Por que não devemos agir assim? Porque nos tornamos juízes. E a palavra de Deus diz que a forma que você julga, você será julgado. A palavra de Deus diz, antes de você olhar o cisco que está no olho do teu irmão, olha como está o teu olho, que talvez possa ter uma trave no teu olho. Então a palavra nos ensina a não julgarmos. O Senhor é o justo juiz. E quando fazemos isso, a palavra diz que estamos então nos tornando juízes. Olhando para mas aquela roupa. Eu estou citando aqui uma situação meio que extrema entre o rico e o pobre, mas existem várias situações, a forma como ele se veste, a forma como ele está, o perfume que ele usa, a forma que ele fala, a forma que ele faz A, B ou C. São exemplos mais palpáveis na nossa vida e no nosso meio. É forte, mas é verdade. E a partir do versículo 8, ele diz o que é certo e o que é errado. Ele diz no verso 8: se vocês de fato obedecerem à lei do reino, encontrada na Escritura que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Então ele mostra o que é joinha, o que é certo. E o terceiro motivo é que a gente acaba indo contra o mandamento do amor. Contra o mandamento do amor, que é o principal. Ame o Senhor acima de tudo, é o primeiro, e o segundo é ame o próximo como a ti mesmo. Então quando eu julgo com parcialidade, eu estou deixando de amar o meu irmão. Porque esse julgamento nem é sempre um julgamento, que legal. É sempre um julgamento pejorativo. É o que estava acontecendo ali. E aí eu quebro esse lindo mandamento que é o mandamento do amor. Então o certo é amar. É o que Tiago está dizendo, olha. Se você está obedecendo a lei do reino, que é a Escritura, a palavra de Deus, onde lá diz, ame o teu próximo, estrelinha para você. Amém? Estou vendo muitas estrelinhas aqui, ó. De verdade. Estrelinha. Mas ele continua. Versículo 9. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei dos transgressores. E ele continua, porque quem obedece toda a lei, mas tropeça em uma, tropeçou em tudo. É o que ele está dizendo aqui no 10, 11. Porque o mandamento diz, olha, não rouba. Mas não roubo. Mas também diz, não mata, mas eu mato. Ou seja, cai tudo por terra. Sabe o que nós entendemos aqui? Que a régua de Deus é diferente da nossa. Porque muitos julgamentos é assim, mas esse pecado eu não cometo. Eu não mato. Eu não mato. Eu não roubo. Male-male uma mentirinha. Male-male uma mentirinha, uma invejinha santa. Já ouviu falar de inveja santa? Irmã, isso aqui, inveja santa, hein? Meu, que carro top que você comprou, hein? Inveja santa, hein? Bem santa, hein? Não vem do Senhor. Inveja é inveja. Não é fruto do Espírito, é fruto da carne. Não é verdade, irmão? Então, meu amado, essa é a régua de Deus. Não existe pecadinho e pecadão. O pecado nos afasta de Deus. E é isso que Tiago está dizendo aqui. Mas eu só estou, pegando o pobre e pondo ele um pouquinho de lado. Sabe como que é? Não tem muito a oferecer. Mas o rico, além do dinheiro, um cara que pode assumir um cargo na igreja,
Pô, o cara que pode ser um presbítero, é o cara que pode ser o financeiro, o administrador, é o cara que pode ajudar mais na igreja. E o pobre tem o que oferecer? Não tem nem dinheiro para vir para a igreja. Se marcar uma reunião ministerial, ele não vai nem ter como vir para a igreja. O que Deus está falando é que, meu irmão, está pecando do mesmo jeito. É do mesmo jeito, filho. Do mesmo jeito. Então, não existe pecadão e pecadinho. A regra do Senhor, pecado afasta a gente dele. Ponto final, meu amado. E o que Tiago está dizendo é justamente isso. Quem tropeça em apenas um ponto torna-se culpado de quebrá-lo inteiramente. Sabe por quê? Quando Deus nos comprou, Pastor Gu, Ele não comprou metade de você, não é verdade? Ele falou assim, vou comprar só aqui a parte transversal do lado esquerdo, porque o direito não está malhando muito. Você está malhando mais o esquerdo. Está meio tortinho, né? Vou pegar só o lado bom. Deus não tem isso não, cara. Quando Ele morreu, é inteiro. Quando Ele entregou o sangue, foi pela minha vida por um todo. Ele me quer todinho para Ele. Ele não quer a parte do Ricardo para Ele e só a unha para o diabo. Não, Ele quer o Ricardo inteiro para Ele. Deus me quer para Ele. Deus quer você para Ele. Inteirinho, do jeito que você é, com seus cabelos grisalhos, Edson. Ele quer você desse jeito, cara, porque Ele te fez assim, meu amado. Do jeitinho que nós somos. E aí, quando a gente vai um pouquinho, não, cara, não desvia um pouquinho do caminho, porque ó, o caminho está aqui. E aí isso é matemática, né? O Gulli vai falar melhor que eu, o Léo também. Se a gente desviar só um pouquinho aqui, no começo parece pouco, não é? Mas esse desvio padrão, quando ele vai aumentando, aquele desvio padrão que era pequenininho no começo lá, ele já está muito grande da reta, já está muito longe do Senhor, já está muito longe do padrão do Senhor, está muito longe da Escritura, está muito longe do reino, está longe de tudo. Então, olha lá, meu amigo, Ele quer o quê? Ele quer inteiro. E Tiago está nos mostrando o quê? Tiago está nos mostrando um caminho. Tiago está nos mostrando um caminho, cara, um caminho legal, um caminho do Senhor, é o caminho que Deus vai olhar para você, tá certinho, está no caminho. Vai desviar? Lógico, somos carnais, mas volta para o caminho. A palavra está nos mostrando o caminho, Tiago está nos mostrando o caminho da salvação, o caminho da vida eterna, um caminho de provações, sim, provações, tentações, mas é um caminho de vida eterna, é um caminho bom, é um caminho agradável. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, mente nenhuma imaginou o que Deus tem preparado no caminho. No caminho. Então não vamos desviar um pouquinho. E aqui o que ele está dizendo é assim, acepção de pessoas talvez é um desvio. Não, só uma parte. Mas esse desvio pode... Deus está olhando e falando, não está legal. Não está legal. E aí nós temos que olhar para essa palavra, isso não pode acontecer na igreja. As pessoas, nós devemos ser amados na igreja. Eu preciso de amor aqui neste lugar, receber amor. Eu preciso de amor. E que Deus possa me usar, de alguma forma, para demonstrar o amor dEle por você, através da minha vida. Hoje, de verdade, eu me senti amado, parece bobinho, cara. Mas é o padrão, sabe do padrão? Que da mesma forma, olha essa, que o erro vai desviar do padrão, uma atitude bem pequenininha, te firma no caminho, te firma na rocha, bem pequenininha, Deus te ama. Aqui parece pouco, mas deve estar um burburinho no reino celestial. Aqui, nas regiões celestiais, está uma treta, meu irmão, está um pega-pega, está um arrebento lá, só porque você falou que Deus me ama, meu querido. Deixa o pau fechar. Entendeu? E fala mais vezes isso, fora da igreja. Amém? Oh, glória a Deus. É mais ou menos isso, então, que Tiago está dizendo aqui. E aí ele finaliza aqui no versículo 12. Ele finaliza no versículo 12 e no versículo 13 dizendo: falam e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não for misericordioso. Deus está falando de misericórdia, meu amado. A misericórdia triunfa sobre o juízo. O que Deus está dizendo, o que Tiago está dizendo é que a vida de todo cristão tem que ser uma vida baseada no amor e na misericórdia. E quando nós tratamos as pessoas de forma igual, estamos manifestando o amor de Deus, mostrando misericórdia para com essas pessoas.
E lá no trabalho dessa eleição, o meu amigo que votou naquele que eu não iria votar, e ele não queria falar, eu percebi que ele não queria expor a opinião dele. Eu falei, vem cá, me dá um abraço aqui, rapaz. Me dá um abraço aqui, meu. Você acha que o negócio é votar no cara? Nós somos amigos, meu truta. Isso está acima de qualquer coisa. E eu respeito a tua opinião. Eu vou expor a minha opinião, você expõe a tua. E está respeitado em nome de Jesus, meu querido. Ponto final. Então, olha, meu amado, vai ter situação onde um homossexual vai sentar do teu lado, e só porque você não concorda com a atitude dele, à luz da palavra, você vai querer sair, quando você pode ali demonstrar o amor de Deus pela vida dele. Eu estou citando um exemplo, tá? Mas são vários exemplos. Isso é o que Tiago está falando aqui, ó, como cristãos. Nós vemos no capítulo 1, versículo 1. Como cristãos, meu amado. No capítulo 1, Tiago fala de praticar a palavra, de não ser só ouvinte. Quantos anos eu fui ouvinte dessa palavra, até o tempo que eu falei assim, basta, cara, só estou ouvindo, falando, e tem um monte de coisa que eu não estou fazendo isso. Olha, no versículo 12, eu não estou fazendo isso, eu não estou agindo como eu falo, Deus, tenha misericórdia da minha vida. E o que Tiago está dizendo, não cometa o erro do pastor Ricardo. Olha, falem e ajam com coerência, com verdade. Obrigado, amor. Falam e ajam com coerência. O que Tiago está falando aqui é sobre a coerência daquilo que nós pregamos e daquilo que nós vivemos. Amém? Está dando para entender? E assim ele termina então esse contexto. E ele fala aqui, e a gente vai encerrar, falando desta tal de lei da liberdade. Qual é a lei da liberdade? É o evangelho que nos salvou. É lindo demais. A palavra diz em João no capítulo 8, verso 31, Jesus disse assim, ó, Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, que se permanecessem nele, seriam verdadeiramente os seus discípulos. No verso 32, muito conhecido, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esta é a lei da liberdade, é o evangelho que liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, se eu estou conhecendo agora uma verdade, que eu tenho que me esforçar para não julgar as pessoas, para não fazer acepção de pessoas, eu estarei livre. Esse evangelho me liberta disso, de preconceitos, de julgamentos. Esse evangelho me liberta disso, ao ponto que eu creio nele, e eu falo, Jesus, o Senhor tem razão, e eu não. No verso 36 do mesmo capítulo 8, Jesus fala, se Cristo vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Deus nos chamou para caminharmos livres. Esse dia, irmão, pastor, vou em outra igreja, tal, não vou mais aí. Você é livre, meu irmão. Você é livre, você não é preso. O importante é você estar congregando, mas não precisa ser aqui. Não é só Iaga que salva, quem salva é Cristo. Não fica sem congregar numa igreja, porque a igreja é importante na nossa vida. Mas você é livre. Então, se Cristo nos libertar, seremos verdadeiramente livres. E o último texto que está em João, no capítulo 17, verso 17, que diz, santifica-os na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Então, olha aqui a verdade onde está. A verdade, ela está aqui. A verdade está aqui. E se eu estiver falando o que está aqui, a verdade também está aqui, na minha boca. Então nós temos a nossa boca para proclamar a verdade. Proclamar o evangelho que liberta. Liberta de julgamentos, de preconceitos. E Tiago, ele vai continuar nos orientando. Meu amado, se nós olharmos para esta carta e falar assim, Senhor, transforma a minha vida através dessa carta, Ele vai transformar a sua vida. Ele vai transformar a sua vida. Eu não estou falando que Ele vai abrir a porta de trabalho que você precisa. Não por isso. Ele vai abrir também. Mas Ele vai transformar a nossa vida, o nosso caráter, para que possamos ver, viver, compreender, entender, contemplar, analisar, olhar, enxergar, viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Esse é o convite de Tiago, esse é o convite de hoje para as nossas vidas. E como está no versículo 1, meus irmãos, como
crentes em nosso glorioso Jesus. Jesus, lembra que eu falei? Que ele foi o exemplo? Ele abriu mão da sua glória. Rei dos reis, Deus, sai, deixa a sua majestade, abre mão dela e vem servir todo mundo. Vem lavar os pés dos discípulos, vem sentar com Zaqueu, vem sentar com a samaritana, vem sentar com Bartimeu, vem curar pobre, vem curar rico, vem curar todo mundo, abrindo mão da sua glória. Ele nos exemplificou o que é ser humilde e não agir com parcialidade. Que possamos viver assim em nome de Jesus, amém? Amém mesmo? Aleluia. Olha, realmente é uma palavra maravilhosa. É uma carta maravilhosa. Mas ela deve ter espaço no nosso coração. Amém, queridos? Vamos dar espaço para que essa palavra entre e transforme a nossa vida. E a cada atitude que nós tivermos de respeito às pessoas, Deus vai olhar e falar assim, está praticando, hein? Bonitão, lindo. Qualquer atitude de respeito ou de enxergar um desrespeito e com a autoridade do Espírito Santo falar assim, não está certo. Deus vai olhar, está praticando a minha palavra, está edificando a tua vida na rocha, tem bênção no final, tem recompensa no final, tem vida eterna no final, tem coisas boas no final. Amém, queridos?